E aí galera, Marco Rivera aqui, indo agora para a parte 3 desse tutorial. E espero que tenha ficado bem claro aí as informações da parte 2, porque agora nessa parte 3 vai ficar mais complexo. Na verdade, não vai passar nada muito novo nessa parte 3, só que ela vai juntar várias coisas que foram mostradas na parte 2. Então a expressão vai ficar mais extensa, então tem que estar bem claro os conceitos básicos. Então, vendo aqui na comp que eu fiz final, eu separei o momento inicial que os galhos formam, e numa cena separada eu fiz eles voando, porque no momento inicial eu tinha espelhado, né? Eu fiz na verdade só um galho, aí nessa comp final eu dupliquei o galho e espelhei ele. Beleza, isso funcionou de boa, só que nesse momento final não iria funcionar isso, porque eu quero que todas as folhas vão para o mesmo lado e quero ter um controle de todas juntas, então teria que estar tudo na mesma comp. Então eu até poderia ter feito desde o começo tudo numa comp só, mas acho que fica mais simples assim, até para entender mais fácil, separando as coisas. Então eu vou recriar aqui esse sistema que eu fiz para as folhas voarem. Então eu criei uma comp nova aqui e eu copiei para dentro o meu galho com as folhas. Eles estão zerados aqui, não tem nenhuma expressão nem nada, estão todos começando junto. E eu vou começar então a partir desse ponto para chegar no controlador final ali que faz as folhas voarem. Então primeiro eu vou duplicar e espelhar tudo que tem aqui. Então eu vou criar primeiro um null, vou selecionar tudo menos o null, vou duplicar, eu vou separar as coisas aqui, colocar de uma outra cor também para ficar mais claro a separação. Vou parentear nesse null que eu criei e eu vou inverter a escala do null só para poder espelhar tudo junto. E beleza. Tá aí, dupliquei tudo, espelhado. Agora, pela questão que eu expliquei na parte 2, de que a posição é relativa, eu não posso manter assim metade dos layers parenteado num null e a outra metade desparenteado, porque senão eles vão ter referências diferentes de posição. Então, eu vou na verdade deletar esse null, porque eu não preciso mais dele, eu só usei ele para auxiliar o processo de espelhamento. Então beleza, agora não tenho mais nada parenteado aqui. Vou bloquear aqui os meus layers de galho, porque eu não quero mexer neles. E beleza, agora tudo que me sobra na comp são folhas. Então vamos lá. Eu vou criar um controlador geral aqui para as minhas folhas. Vou chamar aqui de controle folhas. Beleza. Então eu quero que esse controlador seja a base do movimento das folhas. Então vou pegar primeiro uma folha só aqui para ser a minha cobaia de expressão. E vou aqui na posição dela. Vou abrir também a posição do meu controlador. E aí então eu quero que a posição da folha seja influenciada pela posição do controlador. Então eu posso fazer que nem eu já mostrei, criar uma expressão aqui e linkar diretamente na posição do controlador. Enter. Aí aqui já está funcionando, o controlador controla a posição da folha. Só que do jeito que está aqui, a folha está indo até a posição exata do controlador. E não é isso que eu quero. Eu quero que a folha mantenha a posição inicial dela e junte a posição inicial com o movimento do controlador. Então, eu vou na verdade usar aqui um termo value, que significa o valor atual, ou seja, no caso, como isso aqui está em posição, vai ser a posição atual mais, e vou usar o pick-whip para fazer a referência da posição do controlador. Enter, ok. Já funcionou agora, só que vocês podem ver que a folha foi lá para casa do caralho. Isso porque ele está somando a posição atual da folha com 960x mais 540y, que é a posição atual do controlador. Então, se eu zerar a posição do controlador aqui, deixar ele lá no cantinho, dá para ver que a folha está na posição original dela.
Beleza, essa é a lógica que eu quero seguir. Então, se eu animar agora esse controlador, começando na posição 0 e depois indo, vamos lá, nesse sentido aqui, que é o sentido da referência. Vou dar um easy aqui no começo. E beleza, já está aí mais ou menos funcionando a ideia, que é justamente mantém a posição inicial, mas depois é afetado pelo controlador. Aí beleza, ele está seguindo aqui a posição do controlador, só que eu preciso ainda criar, se eu simplesmente copiar essa expressão em todos os layers, vai todos os layers voarem ao mesmo tempo. Então eu preciso de novo criar aquele sistema de delay para cada folha voar no seu tempo. Então vamos lá. No outro caso, no outro controlador, eu criei uma expressão no time remapping, né? Por quê? Porque eu queria controlar o tempo da animação que acontecia dentro da pré-comp, né? Então, no caso, essa animação aqui da folha, essa animação que eu estava controlando o delay. Só que nesse caso aqui não é essa animação que eu quero controlar. Eu quero usar o delay nessa animação aqui do controlador. Então o time remap não vai entrar aí. Então, em primeiro lugar, eu vou reescrever isso, já que essa expressão vai ficar grande, então vou organizar melhor visualmente, né? Deixa eu apagar aqui, fazer de novo. Vou criar uma variável, então vou criar um nome posição de referência aqui, abreviado, igual, e vou indicar ali a minha referência de posição, ok? Ponto e vírgula. Aí eu vou criar a minha expressão de fato, que vai ser de novo value mais, aí eu vou usar a minha variável posRef. Ok, aí eu tenho a mesma expressão de antes, só que melhor organizada visualmente. Aí então eu preciso criar um delay, né? Eu quero que seja a posição do controlador, mas não nesse tempo atual. Eu quero ter um controle do momento que vai começar a animação. Então, aqui eu vou mostrar uma função nova, que é o value at time. Funciona assim, basicamente qualquer parâmetro que eu tiver numa expressão, eu posso no final dele chegar e colocar ponto value at time. Aí eu abro parênteses e coloco o tempo que eu quero e fecho parênteses. Essa é a expressão. Vou colocar um enter. Aí deu erro porque não é para escrever tempo, né? É para colocar aqui dentro do parênteses o tempo que você quer. Então, só para dar um exemplo aqui, vou colocar 1, que seria 1 segundo, né? Esse value at time também funciona baseado em segundos. Então, se eu colocar 1 aqui, vai ser 1 segundo. Então, o que isso quer dizer? A minha variável posição de referência vai ser a posição do meu controlador num momento específico que eu quero. Qual que é esse momento específico? No caso aqui eu coloquei 1, ou seja, 1 segundo. Então vamos ver. Ao 1 segundo, a posição do meu controlador é 0. Então, do jeito que eu fiz aqui a expressão, ele vai somar o valor atual, ele vai colocar valor atual mais 0. Então, não vai mudar nada, ele vai ficar fixamente adicionando 0 ao valor. Então, não vai fazer diferença nenhuma o controlador. Então, o que eu quero não é manter um valor fixo aqui, eu quero que ele seja um delay do meu tempo atual. Então, para dar mais um exemplo aqui, eu vou colocar no lugar de 1, time. Time que eu já mostrei antes, ele significa o tempo atual. Então, se eu só dar um enter aqui do jeito que está, ele basicamente vai anular. Basicamente ele não vai ter função nenhuma, porque ele vai dizer que o momento que eu quero dessa minha referência, o momento que eu quero desse valor é o momento atual. Então, ou seja, se eu tiver no 1 segundo, ele vai pegar a referência em 1 segundo. Então, isso aqui não está fazendo nada. Agora, se eu colocar aqui time menos 1, por exemplo, então vai ser o tempo atual menos 1 segundo, ou seja, 1 segundo atrás. Então,
isso vai criar um delay de 1 segundo. Ou seja, tá vendo o meu controlador ali, ó, ele começa a mexer e só 1 segundo depois começa a mexer a folha. Então beleza, já está funcionando aqui a ideia do delay. Só que no caso aqui eu tô com um delay fixo, né, de 1 segundo. E não é o que eu quero, né? Eu quero, da mesma forma que no outro controlador que a gente fez, eu quero que ele seja influenciado pela posição Y do meu layer. Então eu vou criar outra variável aqui. E eu vou criar antes aqui dessa... Eu criei essa variável de referência de posição, mas eu vou ter que criar esse outro parâmetro, essa outra variável, antes dele. Por quê? Deixa eu mostrar. Y igual a... Vou arrastar aqui para a posição Y dele. Beleza. Ponto e vírgula. Por que eu tive que colocar essa linha antes da outra? Porque eu vou adicionar essa variável aqui. Então, pela lógica, o computador ele vai ler linha por linha. Então, quando ele lê primeiro aqui o y igual a tal, ele já grava na memória que ele já sabe o que é y. Então, quando chegar nessa segunda linha aqui, quando ele vê o y, ele já sabe o que é. Se eu colocasse depois a linha do y, ele ia chegar no y e ia dar erro, porque ele não ia saber o que é y. Então, tem que considerar também a ordem das coisas. Aí, bom, beleza. Funcionou a ideia aqui, só que também, mais uma vez, como no outro caso, no outro controlador que a gente fez, ele está usando o y puro aqui, o valor puro do y, que no caso é 221, então é um número bem fora da nossa realidade aqui. 221 segundos é um delay absurdo, né? Então eu vou ter que adaptar esse valor. Então, para reduzir e ficar mais viável, eu vou vir aqui no meu y, eu vou editar ele, eu vou dividir o resultado disso por, no caso vou colocar 220 aqui, porque é mais ou menos o valor dele, então assim vai ficar algo em torno de 1, fica mais fácil de acessar. Então agora dá para ver que o delay já está mais dentro da realidade, mas eu ainda não tenho um controle disso, né? Então eu preciso agora criar outro slider para controlar esse delay. Então eu vou ali no meu controlador das folhas e criar outro slider. Effects, slider, vou renomear ele aqui, delay, beleza. Vou mexer no valor dele só para expor mais fácil aqui. Beleza, agora que eu tenho ele exposto, eu vou simplesmente criar aqui na minha expressão uma referência para ele. Como eu vou usar ele nessa linha, então de novo eu vou adicionar ele aqui na linha anterior. Então vamos lá, vou chamar de delay igual a, vou fazer a referência ao controlador que eu criei do delay, beleza, ponto e vírgula. Então agora eu posso usar esse delay para influenciar aqui o meu valor de referência. Então aqui na minha expressão, na parte da minha expressão que eu digo o tempo de referência que eu vou usar, eu vou multiplicar aqui o y pelo delay. Por que exatamente eu estou fazendo isso? É só para ter um controle. Então y é um valor fixo, que assim, fixo na verdade para cada layer, né? Vai variar um pouco de layer para layer, que é justamente essa ideia, mas eu vou ter um multiplicador geral, que é o delay, que está lá um controlador externo, para poder ajustar em todos ao mesmo tempo o quanto vai variar o delay para cada um. Ok. Aqui o delay está bem lerdo. Deixa eu colocar aqui, ó, se eu colocar 0, então ele não vai ter delay nenhum, né? Ele vai seguir exatamente ao mesmo tempo que o null. Aí eu posso controlar o slider aqui para mover mais para frente ou para trás o delay, aumentar, né? Só que aí, ó, vai ver que fica difícil fazer o controle aqui pelo mesmo problema da outra vez. Os números que eu teria que trabalhar aqui são muito pequenos, então o slider é muito sensível e acaba complicando a situação.
Então vou fazer o mesmo procedimento da outra vez. Eu vou pegar aqui o resultado, o valor do delay que está lá, e eu vou dividir por 100, por exemplo, só para poder trabalhar com valores mais altos no meu controlador. Então dessa forma, ó, vou mexer ali de novo no meu controlador do delay. E agora, ó, dá para ver que ele não está mais tão sensível, então eu consigo ver mais fácil o delay acontecendo. Beleza, eu acho que já está funcionando o meu sistema de delay. Aí agora, para testar isso certinho, eu vou copiar a expressão, copy expression only. Se eu copiar a posição toda e colar nas outras folhas, vai ficar todas as folhas no mesmo lugar, né? Então por isso eu copio só a expressão. Aí eu seleciono todos os meus outros layers das folhas e colo. Beleza. A expressão agora já está aplicada na posição de cada uma. Então agora vamos testar, ó. Já está rolando, já tem um delayzinho aí. E se eu quiser controlar agora a distância, realmente o intervalo entre cada uma, é só mudar o meu slider aqui, ó. Então, dependendo de como eu mexo, elas ficam mais separadas ou mais juntas. Vai mudar a velocidade. Velocidade não, né? Na verdade vai mudar o intervalo de tempo de saída entre cada folha. Beleza, então o sistema de delay já está funcionando. Ó, dá pra ver que também eu preciso mexer na animação. Tem folha que não sai da tela totalmente. Beleza, como eu fiz isso com o controlador, é facinho fazer esse ajuste. Tranquilo. Ajusto só um controlador e já está ajustado em todos os layers. Ótimo. Só que agora eu ainda estou com o movimento totalmente clonado das folhas, né? Elas saem exatamente igual uma da outra. Então eu quero criar variações nisso, né? Não quero que todas fiquem iguaizinhas, quero deixar mais orgânico. Então agora eu vou juntar esse sistema de delay com o wiggle, que eu já mostrei como usar em outra situação, usando o controlador externo. Então eu vou fazer a mesma lógica, só que eu vou juntar ele nessa mesma expressão aqui que eu tenho. E aí que as coisas começam a ficar confusas às vezes, né? Mais difícil de entender, mas como eu estou explicando cada coisa isolada, eu espero que fique mais claro. Então eu vou criar mais dois sliders aqui. Um eu vou chamar de frequência noise e outro eu vou chamar de amplitude noise. Beleza. Frec noise e amp noise. Então, mais uma vez eu vou expor aqui os valores. Tá aqui os dois sliders que eu criei. E aí eu vou mudar aqui, vou pegar de novo a minha folha cobaia e vou mudar a expressão dela. Vou adicionar aqui referência desses sliders que eu criei. Então eu vou colocar frec igual a, e vou jogar o meu controlador de frequência. Ok. Ponto e vírgula. Opa. Ponto e vírgula. Aqui amplitude igual a amplitude. Ok, ponto e vírgula aqui também. Beleza, então já tenho a referência aqui dos meus controladores. Agora, no outro caso que eu tinha mostrado, o wiggle normalmente você simplesmente coloca wiggle blá blá blá. E ele aplica já isso em cima do valor atual do parâmetro. Só que nesse caso aqui eu quero na verdade juntar o wiggle com o resultado da minha expressão. Então aí eu tenho que trabalhar um pouco diferente disso. Então vamos lá, eu vou criar W aqui, vai ser o meu wiggle igual a, aí eu vou fazer a expressão, aliás, eu vou colocar aqui, ó, vou puxar
uma referência aqui para minha própria posição, beleza, e vou colocar ponto wiggle, aí a função normal do wiggle, frequência, vírgula, amplitude, fecha. Aí também lembrando, o frec e o amp tem que estar antes, né, deles, já que eles vão ser referidos aqui. Então é a função normal do wiggle que eu já mostrei, só que ela adicionada em cima de uma propriedade específica na expressão. Ok, ponto e vírgula. Então já tenho o wiggle aqui sendo controlado pelo meu controlador externo. E aí agora eu vou colocar isso na minha expressão final. Então a expressão final aqui diz valor atual mais a posição de referência, que já está com o delay embutido. Só que eu não quero que seja o valor atual aqui, eu quero que seja o valor atual com o wiggle. Então esse meu W aqui já é o valor atual da posição com o wiggle. Então vou simplesmente trocar aqui, em vez de value, vou colocar W mais poseref. Vamos ver se funcionou agora. Acho que sim. Vamos ver, vou colocar uma frequência alta aqui, 15, e deixar bem exagerado aqui para ficar bem óbvio. E beleza, tá lá tremendo todo. Então a expressão tá funcionando, só que aqui ainda tem um problema, né? Que a gente está antes do voo da folha, né, digamos assim. E aqui outro detalhe também que eu acho que eu não falei, questão da outra vez, no outro controlador que eu tinha feito, eu criei um parâmetro de offset que controla, que dá um offset geral, né, de todas as folhas juntas. E nesse caso aqui não é necessário, porque elas estão baseadas nos keyframes aqui do meu layer controlador. Então se eu quiser dar um offset geral, é simplesmente arrastar aqui o layer ou os keyframes só, e aí já vou dar esse offset geral. Mas beleza, voltando ao wiggle, o meu problema então aqui é que o wiggle está funcionando o tempo todo, né? Mesmo antes da folha voar, ele já está ali tremendo todo. Então eu quero que ele siga o mesmo delay que eu fiz para a posição aqui. Então, bom, em primeiro lugar, eu preciso animar aqui a amplitude do meu noise, né, do meu wiggle. Então eu vou clicar aqui, vou criar um keyframe na amplitude do meu noise, e no começo aqui, antes dele sair, vai ser 0. Então ok, criei 0 aqui, agora está animado. Então agora não está mais tremendo antes de sair, passa a valer depois o wiggle, só que ele está seguindo exatamente o tempo atual aqui. Então se eu simplesmente fizer isso em todas as folhas, o wiggle vai começar a valer ao mesmo tempo para todas, não vai seguir o mesmo delay que eu criei já na posição. Então é só seguir a mesma lógica, exatamente igual, para o parâmetro de amplitude aqui. Então vamos lá, indo na expressão, eu tinha feito aqui na propriedade de posição essa extensão ponto value at time, e aqui a minha conta que eu fiz para gerar o delay. Então eu vou na verdade copiar isso aqui e vou colar na minha propriedade, no meu controlador de amplitude. Então colei aqui. Eu posso colar isso também no meu controle de frequência, apesar de que eu não animei ele, mas se eu quisesse animar, poderia usar isso também para ele seguir o mesmo delay. E ok, acho que agora funciona certo. Então eu vou copiar de novo aqui a expressão, vou colar em todos os layers, colei. Vamos ver agora se funciona. Beleza, então tá funcionando. Claro que os parâmetros aqui estão bem fora do que eu quero, então é só ajustar aqui. A frequência está muito alta, 15 vezes por segundo, eu quero, sei lá, uma vez por segundo. Aí a amplitude pode ser grande mesmo,
Vou deixar talvez até mais aqui, 70. Sem dar um balanço grande, mas uma velocidade mais devagar. Acho que agora já deu uma melhorada. Posso aumentar até mais aqui, eu acho. 120. Beleza, acho que tá bom. Então, já está funcionando a parte principal aí. Agora eu só vou também, para deixar mais variável também as folhas, eu vou aplicar a mesma lógica do Wiggle na rotação também. Agora os meus layers estão todos 2D, mas eu vou transformar tudo em 3D para poder fazer as folhas rotacionarem nos 3 eixos. Então minha posição já está com expressão aqui. Eu vou seguir a mesma lógica agora, roubar até parte do que eu já fiz na posição, reutilizar na minha expressão de rotação. Então vou começar aqui com a rotação X, por exemplo. Vou copiar aqui um trecho. Vou copiar tudo aqui, colar na minha rotação X. Só para ter a base. E eu vou adaptar agora. Ele deu erro aqui, beleza. Era esperado. O Y eu vou manter, o que é o delay também. Posição de referência não me interessa isso. Frequência e amplitude me interessa, só que eu vou na verdade criar outros controladores separados para rotação. Então, deixa eu deletar aqui a minha expressão final. Vou dar um Enter. Ah, sim, ele deu erro aqui, porque o meu Wiggle aqui eu usei... Na verdade eu não vou precisar do Wiggle separado aqui, porque justamente da outra vez eu fiz separado, porque no caso da posição eu estava juntando o Wiggle com outra função. E no caso aqui eu só quero o Wiggle para rotação. Então eu vou colocar no final o Wiggle, frequência, vírgula, amplitude, ok. Agora já funcionou. Só que como eu falei, eu quero controladores separados para rotação. Então eu vou criar mais 2 sliders aqui. Eu vou chamar de hot de rotação e outro amp hot. Então frequência e amplitude da rotação, seguindo a mesma lógica da posição aqui que eu chamei de noise. Então eu vou aqui na minha expressão da rotação e eu posso ou selecionar aqui, por exemplo, no meu frec aqui, ele está fazendo a referência daquele controlador que eu tinha feito para a posição. Então vou pegar a parte dele aqui, porque daqui para frente é a expressão de delay, né? Então só esse trecho aqui que é realmente a referência do controlador. E eu vou usar o Pick Whip para linkar na frequência, o caso aqui é frequência, então controlador de frequência da rotação. E ok, ele já substituiu aqui. E como vocês podem ver, na verdade é tudo igual aqui, só mudou o nome do efeito aqui. Então eu posso até manualmente aqui na amplitude só substituir o nome também. O efeito ali é amp hot. Então só trocar aqui e ele já vai funcionar. Beleza. Agora então eu vou controlar a rotação, o noise de rotação nesses controladores aqui. E a expressão vai ser igual para os 3 eixos, tanto x, y, z. Então vou copiar aqui essa expressão e colocar também na rotação y. Ok, está escondido aqui uma parte, mas foi tudo. E a mesma coisa na rotação z. Beleza. Então esse layer aqui dessa folha já deve estar funcionando completo. Eu vou então agora selecionar os 3 eixos de rotação, copiar a expressão
e vou colar em todos os outros layers. Colei. Beleza. Aparentemente não fez nenhuma diferença porque o meu controlador, bom, além de eles estarem no momento que não tem wiggle, né, porque ele só passa a valer depois que a folha está em voo, tá tudo zerado aqui. Então vamos colocar de novo, eu vou colocar uma frequência mais exagerada para ficar mais visível. Vou colocar 180 aqui. Agora dá para ver que já teve resultado, ó, e elas estão rotacionando loucamente. E aí novamente também ela já está rotacionando desde antes, né? Então mesmo que a função do delay já está aplicado, eu não animei aqui ainda a amplitude da rotação. Então vou criar um keyframe aqui, seguindo a mesma lógica do meu noise de posição. Então no começo da animação vou zerar a amplitude do meu noise de rotação também. Então beleza. Agora teoricamente já vai funcionar tudo certo. Ok, então agora as rotações também já estão respeitando o delay. Agora é só ajustar os valores. Então rotação eu quero uma frequência menor ainda. Quero que ela gire tipo meia vez por segundo. Ou seja, a cada 2 segundos ela vai dar uma variada aí de até 180 graus. Talvez esteja bom, vamos ver. Acho que ainda está mexendo bastante a rotação. Acho que eu posso deixar essa amplitude. E aliás, na verdade aqui acabou ficando 5. Pronto, agora sim é meio. Então estava variando 5 vezes por segundo, por isso estava bem frenético. Agora mudei para meio, então é uma vez a cada 2 segundos. E beleza, acho que já ficou legal aí. Então essa é a ideia aí, resultado final tá aí. Então é isso. Espero que tenha ficado claro aí tudo. Se não ficou claro alguma coisa, por favor falem aí, comentem. Mas no final das contas acho que deu para passar tudo com bons conceitos. Espero que tenha ficado claro aí. Valeu!